Meus amigos, começou a Copa do Brasil da temporada de 2021 e nesta fase basta um jogo para definir a primeira eliminação. Quem joga em casa precisa vencer, quem visita pode empatar ou vencer. Joga com duas possibilidades. Mas eu prefiro falar sobre o Campeonato Brasileiro para depois chegar na Copa do Brasil. O Internacional, por exemplo, não obteve a conquista do Campeonato Brasileiro por um jogo e atribuiu a sua torcida, seus dirigentes, boa parte da imprensa, aliás, a maioria, entendendo que o Internacional não chegou ao título brasileiro porque o Inter foi prejudicado pela arbitragem. A arbitragem foi sacrificada. A arbitragem e o VAR. E veio aquela velha frase, também surrada, mas muito usada aqui no Rio Grande do Sul, a banca paga e recebe, enfim. Mas não foi para o VAR e não foi para a arbitragem que o Internacional perdeu o Campeonato Brasileiro, e eu vou explicar para vocês já já. Mas antes eu quero te fazer um pedido. Te inscreve no canal, ativa o sininho, vem para cá, participa do nosso canal, compartilha o canal com os teus amigos, vamos interagir. Bem, o Internacional, por um jogo, não ganhou o Campeonato Brasileiro de 2020, que terminou em 2021. E como se disse, a culpa foi creditada à arbitragem e ao VAR, de uma forma intempestiva, imperdoável. Na época eu dizia, olha que não foi por isso. Ninguém pode perder alguns jogos que o Internacional perdeu. E com o início da Copa do Brasil, já é permitido mostrar que 2 jogos que o Internacional perdeu, vou ficar somente em 2, foram definitivos para a eliminação do Internacional, porque os seus adversários eram muito fracos. Os adversários que eliminaram e que venceram o Internacional e foram responsáveis pelo fato do Internacional perder 6 pontos no Campeonato Brasileiro. E a prova deste fato está na Copa do Brasil, que está começando agora, que elimina conforme a situação não, elimina no primeiro jogo. Quem joga em casa joga somente por um resultado, que é a vitória. Quem visita joga pelo empate ou pela vitória, logicamente. Este critério é escolhido pelo ranking de prestígio, de colocação das equipes no cenário nacional. Pois é. O Internacional perdeu para o Goiás jogando com 10 atletas. O Internacional perdeu por 1-0, 3 pontos. Já é um jogo, já é o título. Já é o título que poderia ter vindo aí. Ah, mas o Goiás é uma touca em casa. Sim, jogou com 10. Mais do que isso. O Goiás acaba de ser eliminado da Copa do Brasil, depois de ter sido rebaixado no Campeonato Brasileiro, para o Rio Branco do Rio de Janeiro. O Rio Branco, Boa Vista do Rio de Janeiro. Boa Vista do Rio de Janeiro. O clube é tão conhecido que até o nome é o Boa Vista do Rio de Janeiro. O Boa Vista do Rio de Janeiro venceu a equipe do Goiás por 3-1. O Goiás que venceu o Inter com 10 jogadores, o Goiás venceu o Inter por 1-0. Este jogo já daria o título ao Inter se tivesse vencido. Se o Inter tivesse tido a competência do Boa Vista, sem a preocupação da arbitragem. Há um outro jogo também, que a equipe também na Copa do Brasil foi eliminada no primeiro jogo. No primeiro jogo. O Sport Recife foi eliminado pelo Juazeiro, por 3-2. E venceu o Internacional no Beira-Rio. São mais 3 pontos, são 6, o Inter era campeão brasileiro. Então, meus amigos, o Internacional não ganhou o título brasileiro, não foi pelo VAR, não foi pela arbitragem, foi por não ter vencido adversários como estes 2 que eu citei, que estão apanhando o Brasil afora por equipes sem a menor tradição, sem uma qualificação que possa dizer, olha, é uma boa equipe, essa pode fazer o enfrentamento. Não. Goiás e Sport Recife, que tiraram 6 pontos do Internacional no Brasileiro, foram desclassificados na Copa do Brasil pelo Boa Vista e pelo Juazeirense. E eu te pergunto, você continua acreditando que o Internacional perdeu o Campeonato Brasileiro pelo VAR ou pela arbitragem? Um abraço.